Estamos começando uma nova série que eu amo, começou comigo, trabalhando com muitas pessoas interessadas em coisas do coração, e desse trabalho surgiu uma expressão que tem nos acompanhado, que é o Conto da Conta. E esse é o nome da nossa série, o Conto da Conta. E o Conto da Conta pede uma coisa: que você faça contato com a criança que habita em você. E eu, com a criança que habita aqui. Então, nossas crianças vão se encontrar e nós vamos contar histórias. Porque há muito tempo atrás, Nietzsche já tinha dito para todos nós que os contos, eles despertam os adultos e fazem as crianças adormecerem. Então, esse momento aqui é para que você realmente, que é adulto, que está aqui comigo, se desperte a criança que está aqui. Como que a gente desperta? Deixando chegar uma memória da sua infância, lá de quando você tinha 5 aninhos. Com essa memória, a gente entra nesse mundo maravilhoso, desse princípio que o conto dá conta. Então, você consegue lembrar de uma memória? Eu já lembrei da minha memória. Quando eu tinha 5 aninhos, eu ganhei uma boneca que era quase do meu tamanho. E essa boneca me acompanha até hoje. E eu ganhei do meu pai. Qual foi a sua memória? Sim, mas antes de eu lhe contar a primeira história, agora já estamos em sintonia, eu queria falar algo a você a respeito desse trabalho com os contos. Começou há muito tempo atrás, muito antes do Conto da Conta. E para eu falar sobre isso, eu vou contar uma pequena história que eu recebi recentemente. Era uma vez um homem. Ele pegou uma semente, colocou sobre a terra e dormiu. E esqueceu o que ele fez. E enquanto ele dormia, aquela semente, ele não sabe como, se transformou num caule, depois numa espiga, depois no grão. A terra dá conta de tudo. E quando aquela espiga, aquele grão ficou maduro, ele colheu. E aí iniciou-se a colheita. Sim, histórias são sementes. Então, eu vou te contar a primeira história. Preparado? Respira, e eu também. Era uma vez, há muito tempo atrás. Não se sabe quanto tempo, mas tudo dormia na terra. Tudo. Imagine o sol dormindo, lá no céu, os mares, e todas as virtudes humanas dormiam também. Imagina a paciência dormindo, o amor dormindo, a longanimidade, a bondade e a verdade. Dormia. E diz a história que a verdade acordou. E sabe como ela acordou? Acordou assim, ó, a forma de uma mulher. Mas assim, toda desgrenhada, foi correndo, porque ela sabia que por ali tinha o Palácio do Sultão, que era de rara beleza. E ela queria muito conhecer aquele palácio. Então ela corre, o tanto que dá nas suas perninhas, com aquela camisola toda amassada, ainda com um mau hálito, mas assim ela chega e bate na porta daquele Palácio do Sultão. E claro, descem os guardas que estavam ali a serviço, olham para aquela mulher toda desgrenhada. Pois não, o que a senhora deseja? Diga ao sultão que a verdade chegou. Eu gostaria muito de adentrar nesse palácio e conhecer as belezas desse palácio. Os guardas fizeram assim: calma, nós primeiro precisamos comunicar ao grão-vizir se é possível a senhora entrar. E ela ficou ali esperando. E os guardas subiram aquelas escadarias de mármore. Quando chegam lá, está o grão-vizir trabalhando pro sultão. E os guardas, olha, tem uma moça lá embaixo, uma mulher toda desgrenhada, assim, mal cheirosa, inclusive, parece que saiu da cama. E ela disse que quer entrar aqui no Palácio do Sultão. Ok, mas qual o nome dela? Ela se anuncia como a verdade. O quê? A verdade aqui no palácio, solta? Não, pode mandar embora, ela não é bem-vinda aqui não. E assim, aqueles guardas descem a escada.
e dizem para ela, olha, a senhora não é bem-vinda aqui não. E a porta se fecha. E quando a porta do Palácio do Sultão se fecha, acabou. Ela volta para casa, tão triste, mas tão triste, tão desanimada. E vai se arrastando até que no meio do palácio, no meio do caminho, ela para. Não, eu vou entrar nesse palácio. Não, de alguma forma, custe o que custar. E ela é tomada de uma raiva assim que vem lá das profundezas da terra. Chega em casa, põe uma bota, põe uma armadura, põe um elmo, pega a espada e vai ao palácio, em direção ao palácio, marchando que nem uma guerreirinha. E assim, quando ela chega no palácio, ela bate na porta. A porta estremece, os guardas abrem e vê aquela mulher pequenininha, mas brava, tomada de ira, e diz: eu quero conhecer o palácio do sultão. E os guardas: pois não, mas a quem devemos anunciar? Diga-lhe que é a acusação. E assim, eles sobem aquelas escadarias, chegam diante do vizir. Olha, grão vizir, tem uma mulher, mas olha, brava. Uma guerreira com espada em punho, dizendo que quer entrar no palácio do sultão. Ah, é? Grão vizir calmamente pergunta: e qual é o nome dessa moça, dessa mulher? Ela se chama Acusação. O quê? Acusação solta no palácio do sultão? Jamais. Cabeças irão rolar? Pode mandá-la embora. Eles descem e dizem: olha, a senhora não é bem-vinda aqui não. Como assim? E nem teve conversa, a porta se fechou. E quando a porta do palácio se fecha, acabou. E ela volta para casa, mas volta para casa com aquela espada que estava assim arrastando pelo chão, arrastando pelo chão. Ai, como isso aconteceu? Não é possível. Mas era muito majestoso, muito grande. E o não. Mas no meio do caminho, ela é tomada por uma coisa que ela não sabia nem dizer o quê. E todos sabem, né? Quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação. E ela disse: eu vou entrar. Eu vou entrar, mas de uma outra forma. E aí, calmamente, ela chega em casa, tira aquela armadura que até foi caindo pelo meio do caminho, decide tomar um banho bem gostoso. E ali ela se banha, com aqueles óleos, com aqueles perfumes. Depois ela abre o armário, pega o vestido mais fino que ela tinha, todo bordado com fio de ouro e prata, se veste, arruma o cabelo, fica toda feminina, cheia de graça. E assim ela vai andando, e pelo caminho, à medida que ela vai andando, aquilo que ela precisa vai acontecendo, até que ela chega assim, cheia de graça, cheia de feminilidade, bate na porta do Palácio do Sultão. E quando aqueles guardas abrem a porta, aquele perfume já entra nas narinas deles, eles olham para aquela mulher linda, bem vestida, cheirosa, com as roupas assim, meio transparente, meio a gente via, meio a gente não via o que era aquilo. E eles perguntam: mas o que a senhora deseja? Me disseram que esse palácio é de rara beleza. Como eu gostaria de poder ter a permissão do sultão para poder entrar aqui. Sim, mas qual é o seu nome? E aquela mulher se apresenta como a Parábola. Ok, eles não queriam nem sair daquele lugar para pedir permissão para o grão vizir. E aí eles vão assim, olhando para ela, subindo as escadas, olhando para ela. Grão vizir, aí uma empolgação. E o grão vizir parou, né? Porque eles estavam muito empolgados. O que aconteceu, meus queridos guardas? Grão vizir, dessa vez você não vai poder dizer não. Tem uma mulher lá embaixo, mas cheia de graça, tão feminina, tão perfumosa. E ela deseja muito conhecer o Palácio do Sultão. Bom, vocês estão muito empolgados, meus queridos. Mas qual o nome, qual a graça dessa moça? Ela se apresentou como a Parábola. O quê?
O grão-vizir parou. A parábola? Ele ficou todo arrepiado. A parábola se deu um trabalho de deixar seus aposentos e vir conhecer o palácio do sultão. Calma, vamos preparar. E assim, o grão-vizir ordena a todos os seus colaboradores a botar um tapete vermelho, colocar uma mesa com toalha de renda, taças de cristal, mas assim tudo do bom e do melhor para que ela pudesse entrar. E assim que eles descem e dizem, olha, a senhora é muito bem-vinda, e ela olha aquilo tudo maravilhoso, lindo, e lá de dentro aparece o sultão, que foi tomado de encanto por essa moça. E diz a história que eles tiveram um tempo fabuloso. Ele apresentou com toda a calma todo o sultão, todo o palácio, cada parte. Passaram um tempo, acho que mais ou menos uns 3 dias, comendo, bebendo, e ela conhecendo tudo, se encantando, e ele também se encantando com ela. Até que, ao final do 3º dia, ela olha para o sultão e diz, olha, eu lhe sou muito grata pela recepção, como tudo aconteceu de uma forma tão linda, tão inesperada, mas eu preciso me retirar. Não, disse o sultão, por favor, fique mais um pouco. Não, eu já sei que eu sou muito bem-vinda. E assim, eu voltarei. Sim, sim, sim. Não nos prive por muito tempo da sua presença, da sua beleza e dos seus encantos. E assim, eles se abraçaram, se despediram, ela tomou o seu rumo e ele voltou para dentro do palácio, ainda degustando aqueles 3 dias que foram majestosos para ele. Sim, e é o que se diz lá no reino da Grã Tartária, que a verdade entrou no coração dos homens, não vê uma verdade nua e crua, e nem na forma de uma acusação, mas na forma de um pequeno conto. Esse vídeo, esse conto, foi para que você pudesse também ser nutrido e abençoado dessa forma em relação à verdade. E se essa história tocou no seu coração, você pode então compartilhar com algum amigo e nos encontramos no próximo conto.